E aí, galera do Me Salva, nessa nossa aula ao vivo, a gente vai revisar, vai dar uma olhada nas questões mais difíceis, nas mais erradas do Enem. Começando então pela questão 1. Todos os organismos necessitam de água e grande parte deles vivem em rios, lagos e oceanos. Os processos biológicos, como a respiração e fotossíntese, exercem profunda influência na química das águas naturais em todo o planeta. O oxigênio é ator dominante na química e na bioquímica da hidrosfera, devido à sua baixa solubilidade em água, aproximadamente 9 mg por litro, a 20 graus Celsius. A disponibilidade de oxigênio nos ecossistemas aquáticos estabelece o limite entre a vida aeróbica e a anaeróbica. Nesse contexto, um parâmetro chamado de demanda bioquímica de oxigênio, ou DBO, foi definido para medir a quantidade de matéria orgânica presente no sistema hídrico. A DBO corresponde à massa de oxigênio em miligramas necessária para realizar a oxidação total do carbono orgânico em 1 litro de água. Suponha que 10 mg de açúcar, que possui fórmula mínima CH2O e massa molecular igual a 30 gramas por mol, são dissolvidos em 1 litro d'água, enquanto a DBO será aumentada, sabendo que as massas molares do carbono, do hidrogênio e do oxigênio são dadas na questão. Então, a gente primeiro tem que iniciar com a equação química da oxidação desse açúcar, que foi dito na questão que a fórmula mínima era CH2O. Reação com oxigênio gerando CO2 e água. Essa reação já tem a sua estequiometria balanceada, já está tudo certo, com os mesmos átomos dos dois lados, produtos e reagentes. Então, agora a gente tem que converter, fazer as razões mássicas, porque as razões molares já são mostradas, já estão corretas nesse nosso problema. E aqui então foi feito o cálculo, nesse caso do açúcar que já era dito no problema, que eram 30 gramas por mol a massa molar, e com os outros dados fornecidos a gente é capaz de calcular a massa molecular de cada um dos compostos. Lembrando que a massa molecular é a soma das massas atômicas. Então, para esse problema, que a gente fala, afinal de contas, em miligramas, então a gente pode simplesmente transformar esses valores que a gente obteve em gramas, dividindo por 1000, em miligramas, que fica exatamente igual, mudando a unidade. Então, miligramas, 30 miligramas desse açúcar vão ter que reagir com 32 miligramas de oxigênio e irão gerar 44 miligramas de CO2 e 18 miligramas de água. Muito simples. A partir disso, a gente pode tranquilamente fazer uma simples regra de 3 para chegar no resultado final desse problema. Por quê? 30 miligramas desse nosso açúcar, 30 miligramas de CH2O, reagem com 32 miligramas de oxigênio. Certo? Então, isso significa que no problema dizia que eram 10 miligramas desse tal açúcar, então 10 miligramas irão necessitar de X miligramas de oxigênio. E resolvendo essa regra de 3, o valor que nós temos é 10,7 miligramas de oxigênio. E como tudo está em 1 litro de água, então é 10,7 miligramas de oxigênio por litro. O que gera então, resposta certa, letra E, 10,7 miligramas de oxigênio por litro dessa solução que contém esse açúcar. Na questão 2, diz que a composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% de chumbo, 3% de óxido de chumbo 2, 17% de óxido de chumbo 4 e 36% de sulfato de chumbo 2.
A média de massas da pasta residual de uma bateria usada é de 6 kg, onde 19% é óxido de chumbo 4, 60% é sulfato de chumbo 2 e 21% é chumbo metálico. Entre todos os componentes de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo 2, pois nos processos pirometalúrgicos em que os compostos de chumbo das placas de baterias automotivas são fundidas, a conversão do sulfato em dióxido de enxofre, um gás muito tóxico e muito poluente. Para reduzir o problema das emissões desse dióxido de enxofre, a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo hidrometalúrgico para a dessulfuração antes da fusão dos compostos de chumbo. Nesse caso, a redução do sulfato presente no sulfato de chumbo 2 é feita via lixiviação com solução de carbonato de sódio 1 mol por litro a 25 graus Celsius, em que se obtém o carbonato de chumbo 2, com um rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a fundição para se obter o chumbo metálico através daquela reação, que é o sulfato de chumbo mais o carbonato de sódio, dando o carbonato de chumbo mais sulfato de sódio. E também são dados as massas molares dos átomos em questão. Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção do carbonato de chumbo 2 por meio da lixiviação por carbonato de sódio e considerando uma massa de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual a quantidade aproximada de carbonato de chumbo é obtida nesse processo? Começando sempre pela equação química que descreve o processo e vendo também que os coeficientes estequiométricos já estão corretamente balanceados, essa equação ela é unitária, todos os componentes reagem somente em 1 mol, a gente pode, através disso, estabelecer as suas razões mássicas, calculando a massa molar de cada um dos componentes, somando os seus valores de massas atômicas. Tendo esses valores já calculados, nós podemos iniciar na resolução do problema em si. Por quê? No problema diz que a pasta que a gente vai recuperar tem 60% de sulfato de chumbo. E desses 6 quilos, que são equivalentes a 6.000 gramas, então a gente não vai ter esse valor todo. Porque nós sabemos que essas 6.000 gramas correspondem a 100%. Só que a gente necessita de 60%. Esses 60% terão que ser equivalente a... Através desse cálculo, chegamos que o valor de x é 3.600 gramas, ou 3,6 quilogramas. Através desse valor, a gente vai utilizá-lo para poder proceder o cálculo de quanto nós iremos conseguir obter com esse processo. Por quê? O que nós sabemos, então? Que através desses valores, com 303 gramas de sulfato de chumbo 2, nós conseguimos obter, então, de PbSO4, nós conseguimos obter 267 gramas de carbonato de chumbo. Logo, se nós tivermos, ao invés de 303, nós chegamos à conclusão que a gente tem 3.600 gramas. Então, no final, nós obteremos 3.172 gramas de PbCO3, de carbonato de chumbo. Mas o problema não termina por aí, porque ainda ele fala de um problema de conversão, que essa reação não se dá por completo. Significa que ela não reage totalmente.
Isso significa que este valor aqui, que são os 3.172 gramas, correspondem ao total. Isso aqui é o rendimento teórico, é o rendimento de 100%. Só que essa reação não tem 100% de rendimento, ela tem apenas 91%. Isso significa que o valor obtido deverá ser menor que o valor esperado. Então, isso aqui é o esperado e esse 91% é o obtido. Então, este valor de x será igual a 2.886 gramas, que é aproximadamente 2,9 quilogramas. Então, isso torna a letra C como a letra correta, 2,9 quilogramas de carbonato de chumbo que será obtido. E agora, na questão 3, fala que os pesticidas modernos são divididos em várias classes, entre os quais se destacam os organofosforados, materiais que apresentam efeito tóxico agudo para os seres humanos. Esses pesticidas contêm um átomo central de fósforo ao qual estão ligados outros átomos ou outro grupo de átomos como oxigênio e enxofre, grupos metóxi ou etóxi ou radical orgânico de cadeia longa qualquer. Os organofosforados são divididos em 3 subclasses: o tipo A, no qual o enxofre não se incorpora na molécula; tipo B, no qual o oxigênio, que faz dupla ligação com o fósforo, é substituído pelo átomo de enxofre; e tipo C, no qual 2 oxigênios são substituídos por enxofre. Um exemplo de pesticida organofosforado tipo B que apresenta grupo etóxi na sua forma estrutural está representado em... Então, vamos dar uma lembrada no que fala de substituintes orgânicos. Nesse problema a gente fala de metóxi e etóxi. Lembrando então que os substituintes orgânicos de um carbono têm o seu prefixo met, de um carbono, e com 2 carbonos o prefixo et. Significa que o grupamento etóxi tem 2 carbonos e o metóxi tem um único carbono. E essa terminação oxi vem do átomo de oxigênio que está incorporado na molécula. Mas, agora, falando da questão propriamente dita que fala dos fosfatos. O ânion fosfato é um ânion inorgânico, é um fosfato inorgânico com fórmula PO4 menos 3. É um ânion trivalente, que forma vários compostos químicos muito importantes, como, por exemplo, o ácido fosfórico, o H3PO4, ou o fosfato de sódio, o Na3PO4, ou o fosfato de cálcio, Ca3PO4, 2. Então, são derivados inorgânicos, todos esses daqui, de fósforo, de extrema importância industrial. Mas, agora, nós estamos falando de fosfatos do tipo orgânico, dos pesticidas propriamente dito, porque esses fosfatos aqui que a gente tinha visto eram um fosfato inorgânico, e agora a gente quer ver os fosfatos do tipo orgânico, que tem o tipo A, que era aquele que possuía substituintes orgânicos ao invés de inorgânicos; o tipo B, que possuía um átomo de enxofre substituindo o átomo de oxigênio; e no tipo C, 2 átomos de enxofre substituindo os oxigênios. E a questão pedia um grupo etóxi substituindo um organofosforado do tipo B, que era aquele que tinha um átomo de enxofre substituindo um átomo de oxigênio. E se nós formos olhar para as alternativas,
nós nos damos conta que a única estrutura possível de ser encontrada é a do tipo que possui grupos etoxi, que são o grupo O, CH2, CH3, e também o organo fosforado do tipo B, que era aquele que possuía um enxofre ligado ao átomo de fósforo. O que configura certa a letra E. Na questão número 4, fala sobre a eutrofização, que é um processo em que os rios, lagos e mares adquirem níveis altos de nutrientes, especialmente fosfatos e nitratos, provocando posterior acúmulo de matéria orgânica em decomposição. Os nutrientes são assimilados pelos produtores primários e o crescimento desse é controlado pelo nutriente limítrofe, que é o elemento menos disponível em relação à abundância necessária à sobrevivência dos organismos vivos. O ciclo representado na figura seguinte reflete um lago que acontece esses processos de eutrofização. Então, vemos ali em cima que os fosfatos são essenciais, assim como o nitrogênio e o gás carbônico. São esses três que são absorvidos pelos produtores primários, que são algas e outros organismos fixadores de nitrogênio e fotossintéticos que assimilam carbono, nitrogênio e fósforo nas razões atômicas de 106 para 16 para 1. Isso é um dado extremamente importante dessa questão, porque temos que levar em conta esses três elementos químicos. Por quê? Diz na questão que o fosfato e o nitrato são extremamente importantes. Eles são oriundos o fósforo é oriundo do fosfato e o nitrogênio é oriundo do gás nitrogênio. O carbono oriundo do CO2, como mostra a figura. Então, são esses três átomos que nós necessitamos trabalhar. A análise da água de um lago recebeu a descarga de águas residuais provenientes de lavouras adubadas. Revelou as concentrações dos elementos carbono de 21,2 mol por litro, de nitrogênio 1,2 mol por litro e fósforo 0,2 mol por litro. Nessas condições, o nutriente limítrofe é o... Então, lembrando que os reagentes limítrofes são aqueles que impedem a reação de acontecer. Se a gente tem menos quantidade de fósforo, nitrogênio ou carbono, ele vai impedir a absorção de todos os outros, porque ele está limitando as reações químicas de uma forma generalizada. Bom, nós temos aqui os dados que foram fornecidos no problema, as quantidades reais de cada um dos nutrientes: 0,2 mol por litro de fósforo, 1,2 mol por litro de nitrogênio, 21,2 mols por litro de carbono. E também é-nos fornecido as razões de cada um desses elementos, a razão absortiva, a razão com que esses organismos conseguem absorver cada um desses elementos químicos. Então, para que a gente consiga definir quem é o limítrofe desses três, nós temos que calcular como seria numa questão idealizada, numa questão teórica. E para isso, simplesmente a gente faz o cálculo escolhendo o de menor concentração e a gente faz uma normalização. Então, nesse caso escolheremos o fósforo, que é o que está em menor concentração, 0,2 mol por litro. Num cálculo teórico, nós também utilizaremos 0,2 mol por litro.
Isso significa que, se a razão é 1 para 16, se eu tenho, então, 1 para 16, são as razões absortivas desses nutrientes, se eu tenho 0,2, eu terei x. E esse valor de x é igual a 3,2. Então, completamos aqui com 3,2. E, por último, se a razão absortiva de fósforo com relação ao carbono é de 1 para 106, quando tivermos 0,2, então a razão absortiva de carbono será igual a 21,2. Então, aqui temos 21,2. Isso significa que 21,2. Isso significa que, se nós formos comparar cada uma dessas, aqui está igual e aqui está igual. Então, no valor teórico, seria o idealizado para essas três. Para que consiga absorver 0,2, a gente teria que ter 3,2 de nitrogênio e 21,2 de carbono, o que não é o caso, porque aqui nós temos apenas uma discordância entre os valores absortivos de nitrogênio, o que faz com que a questão certa, letra B, que diz que o nitrogênio é o elemento químico que é o reagente limítrofe, é o nutriente limitante desse processo absortivo. Na questão 5, um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua queima produz dióxido de carbono, um poluente atmosférico. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar o seu calor de combustão, definido como a energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível no estado padrão. O quadro a seguir relaciona algumas substâncias que contêm o carbono e seu calor padrão de combustão. Mostra uma tabela no qual existem as substâncias, as fórmulas moleculares e os calores de combustão do benzeno, do etanol, da glicose, do metano e do octano. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono, CO2, no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Primeiro, relembrando um pouco do que é a termoquímica. A termoquímica estuda as reações químicas através da energia térmica. Então, a gente está falando de calor. Esse calor, ele pode sair ou entrar de um sistema fechado. O que significa que, quando o calor sai desse sistema, nós chamamos isso de uma reação exotérmica. E quando a energia é necessária para que isso ocorra, nós chamamos isso de uma reação endotérmica. Lembrando que, nessas reações, quando o ΔH, que é o H final menos o H inicial, for maior do que zero, isso significa que ele é positivo, essa reação será endotérmica. E quando ΔH for negativo, esta reação será exotérmica, liberando calor, e na endotérmica, absorvendo calor. Para essa questão, que é uma questão não é difícil, ela simplesmente é muito demorada, são muitos passos que deverão ser feitos para chegar numa conclusão. O primeiro passo é escrever todas as equações de combustão que são relacionadas aqui do
benzeno, do etanol, da glicose, do metano e do octano. O segundo passo é estabelecer a estequiometria de cada uma dessa reação, levando em conta a combustão de 1 mol de cada uma dessas substâncias. Então, nós sabemos que são produzidos aqui, neste primeiro caso, 6 mols de CO2, porque existem 6 átomos de carbono desse lado e deverá haver 6 átomos de carbono deste outro lado, e 3 moléculas, de água, porque há 6 átomos de oxigênio de cada um dos lados. E para terminar, como existem 12 mais 3, 15 átomos de oxigênio, deverá haver 15 meios, porque 15 meios vezes 2, 15 átomos de oxigênio. Então, lembrando do balanço estequiométrico, isso deverá ser completo para todas as outras equações de combustão. Lembrando que uma combustão é a reação de um composto orgânico com oxigênio gerando CO2 e água, certo? Se formos completar rapidamente aqui, temos que para 1 mol de etanol são necessários 3 mols de oxigênio, gerando 2 mols de CO2 e 3 mols de água. Na combustão da glicose são necessários 6 mols de oxigênio, que geram 6 mols de CO2 e 6 mols de água. São necessários apenas 2 mols de oxigênio para queimar 1 mol de metano, liberando apenas 1 mol de CO2 e 2 de água. E a do octano são necessários 25 meios mols de oxigênio, que geram 8 mols de CO2 e 9 mols de água. Esse problema também dá todos os valores das energias que são liberadas pela combustão de 1 mol de cada um desses compostos. E através disso que nós teremos que calcular. Como? A gente vai ter que referenciar, usar uma referência para conseguir calcular tudo, porque a questão pergunta qual dos combustíveis libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida. Então, vamos escolher um valor fácil. Vamos usar de referência, por exemplo, 1000 kJ. Porque daí, através disso, a gente vai ver quantos mols de CO2 vai ser liberados para produzir 1000 kJ. Vamos começar então por ordem, começando pelo benzeno. 1 mol de benzeno produz 6 mols de CO2. Isso significa que, pelos valores fornecidos, libera 3.268 kJ. Para produzir 1000 kJ, serão necessários aproximadamente 1,8 mols de benzeno. E esse será o pensamento que deveremos fazer para todos os outros 4 compostos. Para o etanol, por exemplo, 1 mol de etanol libera 2 mols de CO2 e, com isso, libera também 1.368 kJ. Para produzir 1000 kJ de energia, serão necessários produzir 1,4 mols de CO2. Agora, para os outros 3 compostos estudados, temos que fazer o cálculo também para a glicose. 1 mol de glicose libera 6 mols de CO2 e, com isso, libera 2.808 kJ. Para produzir 1000 kJ de energia, serão necessários 2,1 mols de glicose. E agora, para a mesma quantidade em mol de metano, ele liberará apenas 1 mol de CO2 e 890 kJ. E para liberar 1000 kJ de energia, serão necessários 1,1 mol de metano. E por último, quando tivermos apenas octano,
ele liberará 8 mols de CO2 e 5.471 kJ de energia. E para apenas 1.000 kJ serão necessários utilizar 1,4 mols de octano. Isso significa que desses valores todos que nós vimos do benzeno, etanol, glicose, metano e octano, o composto que apresenta maior quantidade molar para liberar a mesma quantidade de energia é a glicose, que para que nós consigamos produzir 1.000 kJ de energia, a gente precisa de 2,1 mols de glicose. Tornando então a letra C correta. O combustível que libera mais dióxido de carbono no ambiente é a glicose. Na questão 6, fala dos refrigerantes, que são um problema de saúde pública muito debatido, pois tem se tornado cada vez mais alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, um mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença de sacarose, faz decrescer o pH do biofilme da placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Lembrando então, pH mais baixo significa pH mais ácido. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente, reconstituindo a hidroxiapatita. A equação química seguinte representa esse processo. Aí temos a hidroxiapatita, que se dissocia na desmineralização em 5 mols de íons cálcio, 3 mols de íon fosfato e 1 mol de hidroxilas. Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, isso poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de. E para que consigamos entender um pouco melhor o que está acontecendo, a gente tem que falar um pouquinho dos princípios de Le Chatelier, porque basicamente esse problema trata de um equilíbrio químico relacionando a hidroxiapatita. Algum dos princípios de Le Chatelier fala que para cada perturbação no sistema, a gente está, por exemplo, aqui perturbando o sistema, como por exemplo aquecendo, resfriando, colocando ou tirando reagentes, aumentando ou diminuindo a pressão. Para cada uma dessas perturbações, o sistema vai reagir para tentar cancelar esta perturbação que foi feito a ele. E no caso que nos convém nesse problema, é o caso de concentração de reagentes ou de produtos. Vamos dar uma olhada então o que acontece quando a gente causa retirada, quando a gente faz uma retirada de reagentes. Então, a gente está basicamente tirando reagentes do sistema. O sistema vai responder tentando retornar à sua condição inicial. Então, ele vai querer formar reagentes e esse equilíbrio será deslocado para o lado da retirada. No caso dos produtos é a mesma coisa. Quando a gente retira produtos, o sistema vai reagir para tentar formar mais produtos. Então, ele será deslocado para o lado da retirada, que é o lado dos produtos. Mesma coisa acontece quando a gente faz adição de reagentes ou produtos. A gente adicionou, a gente aumentou a quantidade de reagentes. O sistema vai tentar balancear essa retirada formando mais produtos.
E no caso da adição de produtos, quando a gente adiciona produtos, o sistema revida, tentando diminuir essa quantidade e retornando a reagentes. Então, um resumo dos princípios de Le Chatelier com relação à adição e retirada de produtos, a gente diz que quando a gente faz uma adição, o equilíbrio se desloca para o lado contrário. Quando a gente faz uma retirada, esse deslocamento se dá para o mesmo lado dessa retirada. Agora, então, vamos trabalhar no problema que nos foi apresentado da hidroxiapatita. Nós queremos retirar substâncias em meio ácido. E para isso, deveremos lembrar que, se nós queremos retirar o íon hidróxido, este íon reage com o íon hidrogênio, gerando água. Então, se o meio for ácido, eu vou causar uma retirada de hidroxilas do meio. Se eu causo uma retirada deste íon do meio, pelo princípio de Le Chatelier, que nos diz que uma retirada desloca para o mesmo lado da retirada. Isso significa que o equilíbrio irá se deslocar para o lado dos produtos, para o lado que existe mais íons, para o lado da desmineralização. Então, quanto maior for o consumo de íons hidrogênios, maior será o consumo de íons hidroxila e maior será a retirada deste mesmo do meio, gerando maior desmineralização. Isso tornando a letra B correta, porque o processo de desmineralização ocorre devido ao aumento da concentração de íons H+, que reage com as hidroxilas, deslocando o equilíbrio para a direita para a formação de produtos para o lado da desmineralização dentária. Na questão 7, fala sobre o boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial, e este boato levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com as suas vendas. As empresas fabricantes de alumínio esclareceram que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno para reciclagem. A tabela apresenta semi-reações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais. Então temos ali as reações eletroquímicas que estão acontecendo com esses 6 metais e os seus potenciais padrão de redução. Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem. Então, para que a gente consiga ver isso, a gente deve dar uma lembrada do que a gente chama de metais de sacrifício ou sacrifício metálico, que se usa muito industrialmente e na nossa vida cotidiana, como o caso dos aneizinhos das latinhas de refrigerante. Por quê? Se faz muito nos cascos de barco, se coloca muito metais de sacrifício também. Por quê? Os cascos dos barcos são feitos de ferro. E o ferro, em contato com água salgada e vapor d'água, sofre uma reação de oxidação, porque ele está passando do NOx 0 para o NOx 2+. Então, ele perdeu 2 elétrons, o que o torna íon e faz com que esse metal saia do casco do navio. Então, nós temos que adaptar, colocar, grudar metais de sacrifício junto para impedir. Por quê?
nós necessitamos de metais que tenham potencial padrão de redução maior do que, desculpem, menor do que ou mais negativo do que o metal que nós estamos tentando proteger. Por quê? O sacrifício metálico é aquele metal que tem a maior tendência a perder elétrons. Ele vai perder elétrons para o metal que está sendo protegido. Então, temos aqui os potenciais padrões de redução. O que é esse potencial? É uma tendência a ganhar elétrons. Isso significa que quando esse potencial de redução for positivo, este processo é espontâneo. Isso significa que acontece naturalmente, isso é um processo natural. E quando esse potencial padrão de redução for negativo, esse processo será forçado, não será natural. Então a gente tem que procurar fechar um sistema com os átomos de ferro, no qual somente um deles venha a doar elétrons para esse átomo de ferro, no caso dos metais de sacrifício no navio. Só que no problema apresentado, a gente tem uma latinha de alumínio. Então, voltando para a tabela que nos foi apresentada, qual desses metais possui potencial de redução maior do que o alumínio que nós estamos tentando proteger? Maior, mais negativo. Isso significa que esse processo seria mais forçado, menos espontâneo. Significa que quando a gente colocar um junto ao outro, um perante ao outro, aquele que possuir o potencial padrão de redução mais negativo vai perder elétrons para aquele que tem uma tendência maior a reduzir. Então, os metais apresentados, além do magnésio, que é a anilha da lata de refrigerante, são os átomos, são os elementos de potássio e lítio. Tornando então a letra E como a correta. Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o alumínio. Menor no sentido de mais negativo. Na questão 8, existe uma planície que ocorreu um acidente ambiental em decorrência de um derramamento de uma grande quantidade de um hidrocarboneto, que se apresenta na forma pastosa à temperatura ambiente. Um químico ambiental utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de paradodecil benzeno sulfonato de sódio, um agente tensoativo sintético, para diminuir os impactos desse acidente. Essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente porque, dadas as questões, vamos analisar primeiro o que é esse paradodecil sulfonato de sódio. Ele nada mais é do que um sabão ou um detergente. Se nós nos lembrarmos da química orgânica, da parte de polaridade, nós lembramos que semelhante dissolve semelhante. Isso significa que um composto apolar é compatível com um composto apolar, e um composto polar solubiliza, dissolve outro composto polar. E, de uma forma geral, compostos apolares são os hidrocarbonetos, são clássicos compostos apolares. Já um exemplo clássico de composto polar é a água. O que no problema diz que a gente precisava lavar esse
esse hidrocarboneto que foi derramado nessa cidadezinha. Então, nós precisamos compatibilizar hidrocarbonetos com água, só que semelhante só dissolve semelhante. Então, a gente criou moléculas anfifílicas ou anfipáticas. Anfi é um comportamento duplo, que diz que essas moléculas têm um comportamento polar e apolar ao mesmo tempo, porque elas possuem uma cauda apolar e uma cabeça polar. Isso significa que a cauda polar é capaz de se compatibilizar, de dissolver os hidrocarbonetos. E a cabeça polar é capaz de interagir, de solubilizar a água. Certo? Como, por exemplo, a gente pode ver nestas duas estruturas aqui mostradas, que são duas moléculas de sabão, um sabão. Essa primeira molécula aqui é um sabão, porque é um sal carboxilato, e essa segunda aqui é um sulfonato, e isso aqui torna um detergente. Isso aqui é um detergente graças ao grupo sulfonato. Então, eles possuem caudas apolares e cabeças polares, sendo capazes de se compatibilizar, sendo moléculas anfifílicas ou anfipáticas. E exatamente isso que vemos aqui, porque esta molécula aqui é o paradodecil sulfonato de sódio, aquele composto que foi mencionado na questão, que irá agir como tensoativo, tornando então a letra D é correta, porque a solução de paradodecilbenzeno sulfonato de sódio possibilita a solubilização do hidrocarboneto em um meio polar, já que ele é apolar. Na questão 9, fala sobre os tubos de PVC, material organoclorado sintético. São normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração, a queima. Nesse processo libera-se HCl, ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão deste poluente. Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração em. Então vamos analisar o que é água dura, água de cal, água salobra, água destilada e água desmineralizada. Por quê? No fim das contas, nós queremos uma reação de neutralização, que é uma reação na qual a gente consegue reduzir o pH deste ácido que nós estamos trabalhando, porque nós estamos falando do ácido clorídrico que foi falado na questão. Porque um ácido mais uma base gera sal e água. Por quê? Ácidos são aqueles compostos que liberam H+, como único cátion, e bases são aqueles compostos que liberam OH-, como único ânion, gerando então um sal de forma cátion e ânion e água. Nunca esquecendo então que esta é a reação de neutralização muito importante. Então, o problema fala sobre HCl, o ácido clorídrico. Então, para ocorrer uma neutralização, nós iremos necessitar de um composto que tenha caráter básico. E desses compostos falados, nós temos a primeira delas, que é a água dura. A água dura nada mais é água que tem uma concentração muito grande de íons cálcio e íons magnésio dissolvidos, o que não a torna básica. Já a água de cal possui uma concentração muito grande de
hidróxido de cálcio, CaOH2. Água salobra é uma água levemente salgada, que não a torna nem ácida nem básica. Água destilada é uma água que passou por um processo de purificação, então é uma água purificada. E ela tende a ter o pH neutro, assim como a água desmineralizada, ela não possui, ela é fraca, ela é muito pobre em íons, porque ela é desmineralizada, esses minerais existentes nela foram retirados. Então, nós estamos buscando aquela que apresenta o maior caráter básico. E a água que apresenta o maior caráter básico é a água de cal. Porque a água de cal, ao reagir com o ácido clorídrico existente, irá formar cloreto de cálcio e água. Certo? Só lembrando então que ácido mais uma base, sal e água, e este aqui, como o pH dele é mais abrandado, ele vai ser mais neutro do que o ácido clorídrico. Através da água de cal, que possui hidróxido de cálcio, conseguimos neutralizar o pH da emissão de HCl da queima do, isso aqui vem da queima do PVC, através da reação de neutralização, tornando então a letra B correta. Bom, espero que vocês tenham gostado. Pessoal do Me Salva, continue ainda essa semana assistindo os outros alunos de pré-ENEM. É isso aí, boa prova e até a próxima. Tchau, tchau.